digitava, alguém mais experiente conhecia a Bíblia. Hoje você digita lá no Google qualquer texto que você precisa, está lá. Qualquer coisa. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a importância de conhecer as Sagradas Escrituras. Eu queria fazer a leitura com os irmãos do nosso texto, no Evangelho de João, em seu capítulo 1, do verso 1 até o verso 12. Se a igreja encontrou o texto, diga amém. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Aos que creem no seu nome, ele os transformou em filhos de Deus. Na criação do mundo, quem estava lá? Jesus. Quem era o Verbo que está descrito nesse primeiro capítulo do Evangelho de João? O Verbo. Jesus. E aonde estava o Verbo? Estava com Deus. O Verbo estava na criação. O Verbo estava com Deus. E onde no Novo Testamento estava o Verbo? Na terra, cumprindo o plano de salvação. Olha como é importante nós conhecermos e entendermos as Sagradas Escrituras. Você já passou por um questionamento assim? Alguém dizendo para você assim: eu quero conhecer Deus, mas eu não sei como. Você já passou por essa situação? Alguém dizendo que queria conhecer Jesus, mas não sabia como? E você soube responder? Eu responderia assim: quando você recebe uma mensagem no seu WhatsApp de alguém que você não conhece, o que você faz? Você responde ou clica lá naquele ícone que vai o rostinho lá para saber com quem você está falando? O que você faz? Quando você recebe uma solicitação na rede social, alguém tem rede social aqui? Eu tenho. Alguém tem? Quando você recebe lá, alguém manda um convite lá, uma solicitação de amizade, o que você faz? Você aceita? Você vai lá no nome da pessoa, clica, olha a primeira foto, não estou conhecendo. Aí você vai lá e passa outra, passa mais outra, passa mais uma. Aí você olha lá e fala assim: eu acho que eu sei quem que é. Aí você vai lá e olha os amigos em comum. Ah não, rapaz, esse aí, ele deve ser primo desse aqui. Não é assim que a gente faz? A gente não verifica? Quer conhecer Jesus? Está lendo a sua Bíblia? Quer conhecer a Deus? Você está lendo, está abrindo o texto sagrado? Ou a sua Bíblia está lá pegando poeira? No Salmo 23? Ou no Salmo 91? Religiosidade. Na rede social é assim, a gente verifica. A gente quer saber quem é, a gente quer saber com quem nós vamos relacionar.
mas acerca de Deus, a gente não quer saber o que vão falar dele, aonde realmente não mente. A Bíblia não mente. Não tem erros na Bíblia Sagrada. Tem erro na interpretação. Tanto é que estão dizendo por aí que a Bíblia tem que ser renovada, tem que ser reescrita. Mas eu quero saber se no dia do julgamento, diante de Jesus Cristo, você vai dizer para ele: Jesus, você precisa se refazer aí, porque nós reescrevemos a Bíblia. Vai ser assim não, meus irmãos. Nós precisamos saber compreender o que o texto sagrado está dizendo para nós. Saber interpretar a Bíblia sagrada. Você tem frequentado os lugares onde falam de Jesus? Você tem frequentado igrejas que pregam realmente salvação? Que se preocupam em falar somente a palavra de Deus? Ou você está indo nos lugares onde te prometem bênçãos, onde te prometem as coisas do mundo? E depois você vem dizer para mim que eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus. Abra sua Bíblia. O que você faz para conhecer a Deus? Ou quando alguém te pergunta e fala com você que quer conhecer a palavra de Deus, quer aprender a orar? A Bíblia te ensina. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Nós temos a oração modelo. Quando fores orar, façam assim. Quer ser como Jesus? Abra a Bíblia. Ele vai dizer. Paulo ressalta que nós sejamos imitadores de Cristo, que Ele é o nosso modelo, o modelo perfeito. Leia a Bíblia. Não deixe de ler a sua Bíblia. E hoje é um dia peculiar, o dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia. E nada melhor do que nós pregarmos Jesus Cristo, porque a Bíblia está falando dele o tempo todo. Os autores iluminados pelo Espírito Santo de Deus escreveram sobre Jesus Cristo, do início ao fim. A autorrevelação de Deus ela é feita através da Bíblia Sagrada. E muitas das vezes nós queremos algo novo. Nós cantamos que queremos viver algo novo, mas a gente não tem coragem de ler a Bíblia. E não vai ter nada novo fora da Bíblia. Quer compreender Jesus? Quer fazer algo novo? Quer viver algo novo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olha só, Filipe, apóstolo de Jesus Cristo, queria conhecer o Pai. E ele andava com Jesus Cristo. Ele andava sempre com Jesus Cristo. Ele era um discípulo de Cristo. E ele queria ele queria conhecer o Pai. Aí João 14, versículo 7 até o 11, vai nos explicar a nossa dificuldade. Vai dizer assim: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz, as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Se quer conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo. Jesus Cristo está escrito na Bíblia. As igrejas sérias, elas são cristocêntricas. Elas vão falar sobre Cristo, do modelo, do aprendizado, de como Ele nos ensina, como Ele alimentou os discípulos. E nós, ainda com questionamento, a gente quer conhecer a Deus. Jesus Cristo está aqui para nos ensinar. E quando nós somos realmente a igreja do Senhor, nós somos o modelo de Cristo para o mundo. E as pessoas vão nos conhecer, as pessoas vão conhecer a Deus, porque o modelo de Cristo está em nós.
E nós somos o modelo bíblico. Nós temos sido o modelo que Jesus Cristo deixou, ou nós estamos sendo o modelo do mundo? Aquele modelo imperfeito, o modelo corrompido, o modelo que muitas das vezes quer negar a sua fé, pregando para você heresias até mesmo da criação. Se os irmãos bem entendem o que eu quero dizer aqui, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. É bíblico. Não adianta vir com outro modelo acerca sobre a nossa sexualidade, que a Bíblia está escrito para nós. Leiam a Bíblia, abra sua Bíblia, vamos entender isso. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, e daí vem a continuidade da espécie humana. Abram a Bíblia, leiam a Bíblia, questionem a Bíblia. Quando eu não compreendo um texto, ou quando eu não compreendo um pregador, eu abro a minha Bíblia, eu quero saber. Eu falo dentro da minha casa, não aceito frase bonita de efeito, eu quero saber das frases que estão escritas na Bíblia, porque elas transformam. O que está escrito dentro do livro sagrado é transformador, e eu não aceito. Eu procuro, eu pesquiso, justamente porque eu não quero ser enganado por falsa doutrina. Muitas das vezes nós caímos no erro de acreditar numa palavra, ou até mesmo num verso dito de forma incorreta, solto. E nós precisamos entender o contexto do que ele foi dito. Nós vamos compreender. As palavras da vida eterna estão anunciadas no livro sagrado. Nós estamos falando sobre a eternidade, estamos falando sempre, né, sobre salvação, mas muitas vezes nós não pesquisamos na Bíblia. O verso 4 do nosso texto primário, né, lá em João, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem está em Jesus Cristo não pode estar nas trevas, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você anda nas trevas, você vai cair. Você não está enxergando o que está na sua frente. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, que eu vou compreender que Jesus Cristo é a luz do mundo, eu falo: opa, eu não quero mais viver nas trevas, eu não posso mais viver na escuridão. Leia a Bíblia, trabalhe isso todos os dias, na sua vida, na vida de sua família. Você está enxergando que tem alguém no caminho das trevas, diga a ele: seja a luz. O crente, o cristão é o quê? É o sal dessa terra. Nós somos diferenciados. Nós temos que ser diferenciados. Jesus era diferente. Jesus não era igual a todos os outros. E aonde nós vamos aprender isso? Na Bíblia Sagrada. Jesus diz em João 8, 12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer ter sua salvação? Você quer realmente estar vivendo uma vida prazerosa? Venha para Cristo, venha para a luz. Não ande na escuridão. Da mesma forma que não tem nada oculto que não seja revelado diante dele. Jesus é maravilhoso. Nós rejeitamos e abandonamos. Não o queremos em nossas vidas. Não queremos que Jesus Cristo, muitas das vezes, participe da nossa ceia diária. A gente faz a oração, mas Jesus não participa, porque a gente o nega. Porque a gente coloca em nossas orações as nossas vontades, os nossos desejos. Mas nós aprendemos na oração modelo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então aqui na terra também a gente pede para que seja feita a vontade de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, está escrito lá. E nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Mateus 21:42, eu usei até a nova tradução da linguagem de hoje,
que eu achei que ficou bem explicado. Ele diz assim, o texto diz assim: Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Se os irmãos bem sabem, esse versículo, esse contexto, ele está na parábola dos lavradores maus, que receberam a missão de cuidar das coisas do Senhor, e não o fizeram com zelo, tomaram para si. E dentro desse contexto, dessa parábola, aparece, no formato da parábola Deus, aparece os sacerdotes que deveriam cuidar, que é chamado os lavradores maus, e aparece Jesus Cristo como filho, o filho que vai buscar, vai reaver os bens do Pai. E o que nós fizemos com ele? Nós rejeitamos. Jesus é a base da igreja. Jesus é o centro da igreja. A nossa vida cristã está baseada nos ensinamentos de Cristo. E muitas das vezes nós o rejeitamos quando nós começamos a pregar as nossas doutrinas, as nossas vontades, as nossas revelações, o nosso achismo, na verdade. Isso não é bíblico. Mas se eu disser que é, porque a Bíblia vai dizer que virão falsos profetas, e nós temos que tomar cuidado para não sermos saculejados, para não sermos jogados, para não caminhar atrás de falsas doutrinas. Leia a Bíblia. A Bíblia vai te alicerçar. Ore, medite, pesquise, busque. Versos de 6 a 8 do nosso texto vai dizer o seguinte: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, verso 9, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então João Batista, ele não era a luz. João Batista sabia que ele não era o Salvador, e ele foi humilde em reconhecer isso, mas ele veio para testificar da luz. Quantos João Batistas aparecem em nossas vidas e muitas das vezes nós não queremos ouvir a ele, dizendo: arrependam-se. Eu batizo com o batismo do arrependimento, mas após mim virá aquele que vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo. E quantos de nós temos o domínio da palavra e não somos um tipo de João Batista? Não falamos para as pessoas sobre arrependimento. Não falamos para as pessoas que elas necessitam conhecer a Cristo, que nós não somos a Cristo, que nós não somos Cristo, perdão. Eu não sou Cristo, eu não sou Deus, mas eu estou aqui hoje testemunhando acerca de Jesus Cristo, falando para você sobre Jesus Cristo, dizendo para você que só Ele salva, dizendo para você que Ele é a luz do mundo, dizendo para você que Ele é a fonte da água da vida. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós devemos ser um tipo de João Batista para as pessoas, para que as pessoas realmente possam entender, compreender quem é Jesus Cristo. Versos de 9 a 11, lembrando como Filipe, o mundo não o reconheceu. O profeta Isaías escreveu em seu livro, Isaías 53, versos de 1 a 7. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante a ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus poderia ter descido daquela cruz, ou nem mesmo ter chegado lá, mas por causa das minhas transgressões, por causa dos meus pecados, ele subiu naquele madeiro. Aqueles homens acharam que eles crucificaram Jesus, mas eu posso dizer com toda alegria, Jesus é que foi naquele madeiro para me resgatar, para poder me salvar, assim como cada um dos irmãos aqui presente. Jesus ama cada um de nós com amor verdadeiro, o amor ágape, aquele amor que nenhum ser humano é capaz de ter. Ele não nos pediu nada em troca, ele foi por amor, e é nesse amor, nesta manhã que nós estamos falando, que nós estamos buscando, porque Jesus é amor. Jesus foi à cruz por mim e por você, para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Deus. Carne e espírito militam contra si, um contra o outro, é uma guerra, e nós vivemos nessa guerra constante, quando não conseguimos fazer as coisas de Deus, quando nós queremos fazer as coisas de Deus, e a carne diz para nós, não faça, não vá, não precisa mudar, você não precisa ir ao culto, Deus está em todo lugar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E aonde você vai ouvir a palavra de Deus? Nos templos, nas congregações, aonde Jesus Cristo é o Senhor, é lá que você vai ouvir. Então, você tem dúvidas? Pesquise na Bíblia. Você não compreendeu um texto? Pesquise na Bíblia. Abra sua Bíblia. Faça dela o seu companheiro, nas horas boas e nas horas difíceis. Mas saiba que o Senhor estará com você todos os dias. Medite sobre ela. Não podemos dar espaço à carne, porque nós sabemos aonde ela vai nos levar. Devemos andar com o coração contrito, buscando e almejando sempre aprender as coisas lá do alto, as coisas espirituais, aprender sobre Deus, aprender sobre Jesus Cristo, o modelo perfeito, aquele que não tem pecado. É esse modelo que nós devemos seguir. E terminando aqui no verso 12, nós vamos ler: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu irmão, minha irmã, visitante, você que ainda às vezes tem dúvida, se você crê em Jesus Cristo, você se tornou agora um filho de Deus. Você agora não é mais qualquer um, você não é mais criatura, você é filho de Deus, você tem muito valor para Ele, Ele te ama. Independentemente das suas experiências, agora você é filho de Deus. Pode dizer o que quiser sobre você. O justo viverá pela fé, ele não viverá pelo que os outros falam. É entre você e Deus. Jesus conhece o seu coração. Os homens podem ver por fora, os homens vão ver a casca, os homens vão ver aquilo que está à sua volta, mas Deus conhece o seu coração. Deixe esse Jesus morar, deixe Jesus habitar
no seu coração. Faça com que a palavra de Deus seja cumprida em sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo muito bom em sua vida, porque a vontade dele é o quê? É boa. A vontade dele é perfeita, agradável. E quando nós compreendemos qual é a boa e perfeita vontade de Deus, nós nos deleitamos das coisas que acontecem conosco. Posso afirmar isso para você. Aceitar Jesus foi uma dádiva. O amor dele em minha vida é algo que me consome, é algo que me compraz hoje de felicidade e de alegria, mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias que a gente fica desapontado no nosso trabalho, com os nossos familiares, com os nossos filhos. Mas, ouvindo a palavra de Deus, que quer carregar o fardo junto conosco. Quando a gente toma o fardo dele para cima de nós, o que ele diz para nós? Vinde a mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E nós precisamos nos deleitar dessa palavra. Mateus 7,11 vai dizer assim: crê em Deus, crê em Jesus. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O que nós cantamos no início? Se meu povo, que me conhece, se meu povo, que me adora, me adorasse acima de tudo, eu abriria a janela dos céus. Que Deus possa derramar bênção em sua vida, se você crê. Que Deus possa abençoar a sua vida, se você crê. Que Deus seja realmente tudo aquilo que você precisa, assim como Jó. Jó perdeu tudo para muitos, mas o tudo de Jó era Deus. E Jó não abandonou a Deus, mesmo no seu momento de dor. Então eu falo isso para você, meu irmão, falo isso para você, minha irmã, nesta manhã. Que Deus seja tudo para você, que Deus seja tudo que você precisa. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Pai, por aprendermos mais um pouco sobre Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por transformar a sua vida. Obrigado, Pai, porque Deus vem nos transformando. A sua vida, você que está ouvindo, você que está aqui nesta manhã, você que está em casa, que Deus possa continuar transformando através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que Deus possa renovar as suas forças todos os dias, toda manhã, e que hoje mais uma vez seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, ó Pai, termino nesta manhã, neste momento, onde o Senhor falou conosco, te agradecendo, Pai, por todos que aqui estão, que vieram ouvir Tua palavra, por todos que aqui estão, Pai, com o coração aquebrantado, ouvindo de Ti. Quero te agradecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.